cabelinho aqui, minha gente. O que a gente faz, meu parceiro eterno? Olha isso! Olha essa sobrancelha brilhosa! Olha essa coisa morada! Olha essa coisa verde! Gente do céu! Esses cabelinhos, quando vai nascendo aqui, meu pai, o que acontece? Olha isso aqui! Uma mini franja! A gente para os meninos aí, os cabelos ficando assim. Olha só, parecendo o solzinho da Re-Rap aqui, ó. Esse cabelinho. Oi, gente, tudo bom? Estou aqui de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a educação dos filhos, que muita gente, na verdade, às vezes fica com receio de comentar sobre isso, porque hoje em dia o mundo tá cheio dos mimimi e de que, se você bater no seu filho, se acontecer isso, nananana. Então tá uma bola de neve que às vezes a gente não consegue nem conversar com os amigos, que os amigos já acham ruim, que isso e aquilo, né? E educação é educação, cada um na sua casa. Mas eu vou dividir aqui um pouco pra vocês a experiência da educação que eu dou pros meus filhos. E eu espero ajudar muito vocês em alguma coisa e abrir a mente de vocês em alguma determinadas coisas que eu vou falar sobre aqui, tá bom? Mas antes de tudo, antes de eu começar a falar sobre educação dos filhos, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve. Não sai daqui se você não se inscrever, hein? Se inscreve no canal, dê o seu joinha pra gente saber que você gostou do vídeo. E deixa alguns comentários aqui, vamos dividir, como eu sempre falo nos finais do vídeo que eu termino, que eu faço. Deixa aqui nos comentários, vamos dividir as informações, vamos dividir vamos dividir... Fugiu a palavra, cara. Fugiu. Vamos dividir as experiências, tá? Então vamos dividir as experiências, vamos interagir aqui, meu povo. Então, sobre a educação dos filhos, hoje em dia, tá muito complicado a questão da educação, porque a gente vê tanta coisa no mundo, a gente fica assim, horrorizada com as coisas que tá acontecendo. A gente às vezes vai num shopping, a gente vê uma criança se esgoelando, a gente vê uma criança se jogando no chão, a gente vê uma criança, sabe, frustrada. Crianças já estão se frustrando já desde pequena, com determinadas coisas que relativamente são desnecessárias, né? Porque não ganhou um brinquedo caro que passou na propaganda, aí a criança se frustra, grita com o pai, faz aquilo horroroso, enfim. Então a gente tá vendo tanta coisa hoje em dia, gente, que tá sendo realmente complicado a gente educar os nossos filhos. A gente educa de uma forma, e aí a gente vê que na rua as pessoas, os amiguinhos, eles têm totalmente uma opinião diferente, porque cada casa educa seus filhos de acordo com como acha que é certo, né? Mas o importante é saber que a gente tá fazendo a nossa parte. E o importante é saber que a gente tá dando o nosso melhor como mãe ou como pai, né? E um dos motivos que eu vim falar aqui é realmente sobre essa preocupação sobre a educação dos filhos hoje em dia. E eu vou falar pra vocês mais ou menos como que é a educação do Davi, como vai ser a educação do Lucas e os nossos princípios do que eu acho e o que eu não acho certo. Já diante de primeira mão, eu vou falar algumas coisas aqui. Eu sei que vai ter alguém que vier do mimimi, que vai falar, ai gente, que absurdo, que não sei o que. Mas assim, é a forma que eu penso, é a forma que eu vou agir com os meus filhos, sobre a educação que eu tive com a minha mãe. Algumas coisas eu vou levar pra vida, outras coisas eu vou deixar, né, ali do ladinho, que eu já não acho necessário. Mas a gente tenta fazer da melhor forma possível. A primeira coisa que eu venho falar é sobre a gente deve bater nos filhos ou a gente não deve bater nos filhos. Depende da forma que a gente vai agir nessa questão de bater ou não bater no filho. Por quê? Tem algumas mães que realmente, alguns pais, que eles simplesmente eles passam do limite na hora de corrigir os filhos. Então eu falo, eu vou bater, eu vou bater. Às vezes pega um fio de extensão,
às vezes pega uma panela quente, bate na mão do menino, da criança, pega a panela, o que tiver, tem mãe que taca, faz e acontece, né? Já isso eu não sou a favor. Na minha época, minha mãe me educou desse jeito, como eu falei pra vocês, algumas coisas eu vou deixar, vou tentar fazer da mesma forma, mas outras coisas eu vou deixar de lado, que eu acho que não é necessário. Então, eu acho totalmente desnecessário essa parte dessa, sabe, de bater dessa forma na criança. Mas eu acho sim que de vez em quando você pegar uma chinela, dá uma sandalhada no couro do menino, porque o menino, você tá falando, o menino não tá escutando, você pega e desce a chinela no menino. Eu sou a favor, o Davi já apanhou, eu já bati no Davi algumas vezes. Não é necessário, não é com frequência que eu faço isso. É muito raro eu estressar assim ao extremo pra eu chegar e dar um corinho no Davi, mas igual eu falei pra vocês, não é uma forma que eu vou deixar ele com marcas no corpo, em que eu vou deixar ele totalmente traumatizado se eu fizer isso. Eu acho sim que a criança de vez em quando ela tem que levar umas palmadas pra dar uma acordada e dar um estalo na vida. Porque essa é a minha opinião, tá? Se você tem a sua opinião, ok, eu concordo com a sua opinião. Mas a minha opinião, de como eu fui criada, criança não se joga no chão no shopping, criança não bate na cara dos pais no shopping, ou no shopping ou em loja, quando os pais literalmente falam, eu não vou comprar tal brinquedo, eu não vou comprar tal lanche, eu não vou comprar tal isso. E eu acho isso, assim, do mais extremo absurdo, uma criança se jogar, uma criança se jogar no chão, e às vezes o pai nem tem dinheiro para comprar, às vezes é passando um crédito, ou às vezes fica endividado para comprar um brinquedo que a criança quer porque quer. Então, sobre isso eu já sou muito clara com o Davi. O Lucas ainda não tem as suas vontades, mas eu já sou bem clara. Tem determinadas coisas que quando a gente vai sair, ou a gente vai sair para passear, para lanchar, fazer alguma coisa, ou realmente a gente vai sair para comprar alguma coisa, uma roupa, um brinquedo que ele queira e tudo mais. Então, antes de sair de casa, eu já falo para ele, hoje nós vamos sair para lanchar e eu vou ver tal coisa, mas dessa vez a gente não vai ver nada para você, ok? Ok. E graças a Deus, o Davi nunca chegou numa loja, se jogou no chão ou gritou, ficou com raiva porque a gente não comprou determinada coisa. Ele sabe muito bem que a hora dele vai chegar. Então, se ele quiser um boneco, ou se ele quiser um brinquedo, se ele quiser alguma coisa, a gente vai sentar e vai conversar sobre se isso é necessário para que ele tenha e se ele está merecendo ganhar aquele determinado objeto que ele queira comprar. Então, assim, eu literalmente acho um absurdo essas crianças que se jogam nos mercados, que se jogam, que gritam com a avó, que gritam com a mãe, com o pai, e os pais falam, não, meu filho, aquela coisa assim. Pra mim, a criança só faz isso uma vez, e eu chego em casa e eu dou um corretivo mesmo, eu acho extremamente necessário. Minha mãe fazia isso, eu jamais fiz isso em mercado, jamais fiz isso, porque minha mãe era daquelas, né, que só de olhar assim a gente já piava o fim, né? Então, eu levo isso na educação do Davi, sim. Uma outra questão também, que hoje em dia tá deixando muito a desejar, é que as crianças hoje em dia não estão sabendo se frustrar, né? Normalmente a gente se frustra, assim, o adulto se frustra, porque às vezes a gente quer comprar um carro, não tem condição, a gente quer comprar uma coisa, não tem condição e tudo mais. Mas a criança se frustrar por alguma coisa é totalmente normal. E isso tem que acontecer, essa fase ela tem que acontecer, porque é necessário para o futuro. Então a gente tem que levar muito em consideração isso já desde pequenininho, para quando a criança virar um adulto, ele não ter essas coisas, né? Porque lá atrás ele já soube se frustrar, ele já soube aceitar as coisas que a vida falou não para criança, né? Então muitas das vezes eu falo pro Davi, não, hoje a gente não vai fazer tal coisa, hoje a gente vai fazer isso, porque a mamãe não tá com dinheiro, e isso. E ele é super tranquilo quanto a isso. Hoje em dia os pais estão equipando os carros, botando DVD, colocando. Eu sei que alguns carros já vêm com isso é totalmente normal, não estou falando que isso é errado.
eu já dei sim celular pro Davi no carro, para quando a gente vai fazer uma viagem muito longa. Mas eu acho que é aquele momento que você deve conversar com seus filhos, que você deve conversar com a pessoa que está do seu lado, né? E a criança acaba vendo o que está do lado de fora, vendo a paisagem, porque eu fui acostumada assim. A gente viajava, a gente tinha aquela sensação de ver os morros, de ver a natureza, de ver todas as coisas. Na minha época não existia isso, nem celular tinha na minha época quando eu era pequenininha e a gente viajava. Então a gente era acostumada a ficar um longo tempo no carro, às vezes a gente viajava 3 dias de carro e a gente não tinha essas coisas. A gente brincava, a gente cantava no carro. E eu acho que isso com a tecnologia de hoje isso se perde muito, né? Então a gente tem que saber se reinventar e tirar um pouco dessa tecnologia. Não é que a criança não pode usar um celular no carro, ou que a criança não pode usar um tablet, a criança não pode fazer uma outra coisa. Pode sim, eu acho totalmente normal, mas que tenha o seu limite, né? Então, assim, hoje em dia os pais estão fazendo isso já justamente para tirar essa responsabilidade. Então, às vezes a criança é um trajeto um trajeto curto e a criança está ali focada num tablet, num celular e tudo mais, né? Um outro ponto também que eu acho que hoje em dia alguns pais, ou até mesmo eu também já pequei muito, é em questão da alimentação. Se bem que quando eu coloco uma coisa pro Davi comer, eu falo, você vai comer isso aqui. E hoje em dia o que a gente mais vê é você colocar uma alimentação no prato e a criança falar, eu não vou comer isso. E os pais vão lá e colocam um outro prato para a criança de acordo com o que ela quer comer ou não. Então assim, é você que manda na sua casa. É você que dá as regras. Se o seu filho falar o que não vai comer, daqui uns dias ele vai falar o que ele vai fazer dentro de casa, o que ele não vai fazer, e você vai ter que aceitar tranquilamente, porque foi isso que você ensinou desde pequenininho para ele. Então, pro Davi, eu coloco a comida no prato e falo, você vai comer o que tem no prato. Ah, mas eu quero isso, não quero isso. Não tem que querer, você vai comer o que tem no prato. E eu sou assim e acabou. E se reclamar, come de novo. Porque tem que ser assim, você tem que mostrar que você que é a autoridade da casa. Que é você que manda na casa e não a criança, né? Hoje em dia a gente vê muito isso nas casas, que as crianças mandam nos pais. Você recebe uma visita, a criança está se intrometendo no assunto e os pais não falam nada. Eu já vi muito isso, a criança gritando e tudo. Eu sei que criança é criança. Criança tem os seus momentos de ser levado, de fazer umas coisas nada a ver e tudo mais. Mas a gente tem que saber poldar isso já desde pequeno, né? E não achar isso bonito, achar que isso é natural, de que isso é normal, que na verdade não é. Então sempre que você achar um ponto que você deve mudar quando a visita for embora ou quando você tiver a sós com seu filho, você senta e conversa com ele. Fala, olha, não achei isso legal, isso não é bonito. Toda vez que chegar uma visita você tem que ser assim, assim, assado, porque por questão de educação. Né? Então, esse é um dos fatores também. E um outro fator é que isso na verdade não é nenhum outro fator, isso é uma ideia que talvez sirva para você que está assistindo esse vídeo, que eu estou colocando o Davi para ter a sua independência financeira. Então ele faz algumas coisas dentro de casa, não que isso seja uma forma de, vamos supor, porque na minha opinião, arrumar a própria cama, arrumar o que bagunçou é obrigação da criança fazer. Quando a criança vai atingindo determinada idade, que ele vai atingindo determinadas responsabilidades, que ele vai assimilando poucas coisas, você já tem que ir colocando algumas coisas para ele ficar responsável. Por exemplo, se ele já dá conta de arrumar uma cama, então isso já vai virar uma rotina que vai ser uma realidade. Se ele já sabe guardar uma louça, isso já vai ser uma rotina, que isso vai virar uma responsabilidade. Mas tem algumas coisas que eu peço para o Davi fazer que são aleatórias, que normalmente a gente dá um dinheirinho para ele e tudo, e que a gente vai juntando alguns pontos para que ele comece a juntar o seu próprio dinheiro e no final do mês a gente dá esse dinheiro para ele. E a gente ensina sim o Davi a gastar o dinheiro consciente.
Porque, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Tem uns brinquedinhos sem sentido, tem uns brinquedos sem noção, que é caríssimo, e o brinquedo não faz nada, o brinquedo não tem nada com a vida. Então a gente faz ele refletir. Se é isso que ele quer, ele vai ter o brinquedo porque o dinheiro é dele. Mas eu faço ele refletir. Olha, Davi, esse brinquedo, ele é assim, assado. Ele não tem nada a ver com nada. Ele é isso. Você quer levar? Quero, mãe. Então, tá bom, vamos levar o brinquedo. O dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Mas a gente sempre tenta orientar o que é o necessário para a criança. Se aquilo realmente é necessário para ele. E que se ele trocar aquele brinquedo que ele está querendo comprar, que é caríssimo, que não tem necessidade nenhuma, por um outro brinquedo, isso vai ser, né, bem melhor. Então é isso. E tem, igual eu falei pra vocês, eu não considero isso como um trabalho infantil, porque eu acho que toda criança deve sim ajudar dentro de casa a lavar uma louça quando precisa, a lavar um banheiro, arrumar a casa, fazer e acontecer. Trabalho infantil, o que eu considero um trabalho infantil? É você botar uma criança no semáforo, vendendo doces, fazendo e acontecendo, trabalhando em algum lugar, capinando lote, essas coisas. Isso sim eu declaro, eu acho que é um trabalho infantil. Agora, você ajudar dentro de casa, pelo amor de Deus, né, gente? Eu acho totalmente necessário, totalmente viável, assim que a criança for atingindo a determinada idade, ele sim ajudando dentro de casa. Eu lembro que eu tinha as minhas atividades, e aí de mim se não fizesse, né, gente? Como eu falei pra vocês, na minha época era escrever no Leu, pau comeu, né? Então é isso, gente, é sobre isso que eu queria falar com vocês, sobre a educação. Se você tiver alguma ideia não, se você tiver uma outra forma de pensar, deixa aqui embaixo, vamos trocar as informações, como eu falei pra vocês. E eu espero ter ajudado você de alguma forma, porque hoje em dia tá difícil, tem uma galera do mimimi, tem todo um processo, né? Então, um grande beijo e até a próxima. Espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de dar o seu joinha se você gostou do vídeo. E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!